O Corinthians vive um momento complicado na temporada, e a pergunta que começa a ganhar força entre os torcedores é direta: se o Dorival ainda deve continuar no comando do time? Porque não é só sobre ganhar ou perder, é sobre como o time joga, como evolui, ou, nesse caso, como não evolui. E hoje, existem pelo menos 5 motivos bem claros que colocam o trabalho do Dorival em dúvida. E eu vou te explicar cada um deles. O primeiro motivo é o mais visível dentro de campo. O Corinthians não cria no ataque. Esse é o maior problema do time hoje. Você assiste aos jogos e percebe um padrão. O time até troca passes, mantém a posse em alguns momentos, mas não consegue transformar isso em chance real. Falta infiltração, falta movimentação, falta alguém quebrar a linha defensiva. O meio de campo não consegue conectar com o ataque de forma eficiente. E muitas vezes, o Corinthians depende de bola parada, chute de fora ou erro do adversário. Isso não é construção ofensiva, isso é falta de organização. E quando isso acontece de forma repetida, não é mais fase ruim, é modelo de jogo que não funciona. E isso, inevitavelmente, cai na conta do treinador. O segundo motivo passa por algo que acontece durante o jogo. As substituições não mudam nada. E isso é algo que incomoda muito. Porque o papel do técnico não é só montar o time, é ler o jogo. E hoje o Dorival não consegue fazer isso bem. Você vê situações onde o time está mal, precisa reagir, precisa mudar dinâmica. E as substituições são tardias, previsíveis e muitas vezes apenas troca jogador por jogador, sem mudança de sistema, sem ajuste tático, sem impacto real. E o resultado disso é claro: o Corinthians termina o jogo da mesma forma que começou, sem reação, sem melhora. E no futebol competitivo, isso pesa muito, porque jogos são decididos no detalhe e o técnico precisa interferir. O terceiro motivo é talvez o mais preocupante de todos: nem com tempo para treinar o time melhorou. E isso aconteceu na data FIFA. Esse era o momento perfeito. Dias livres sem jogos, tempo para ajustar o time, corrigir erros, testar alternativas. Era a chance ideal para mostrar a evolução. E o que aconteceu? Nada mudou. O Corinthians voltou com os mesmos problemas: dificuldade ofensiva, pouca criatividade, erros repetidos. Ou seja, nem com o tempo o time evoluiu. E isso é um sinal muito forte. Porque no futebol, quando o treinador tem tempo e mesmo assim não consegue melhorar a equipe, o problema deixa de ser circunstancial, passa a ser estrutural. O quarto motivo aumenta ainda mais a pressão. Existem opções melhores no mercado, e isso muda completamente o cenário, porque não é só demitir e ficar perdido. Hoje, existem treinadores disponíveis ou acessíveis que entregam mais do que o Corinthians mostra em campo. Por exemplo, o Vojvoda, que faz um trabalho extremamente consistente no Fortaleza, mesmo com um elenco limitado. O Luiz Castro, que organiza bem seus times e traz padrão de jogo. O Gabriel Milito, com ideias mais modernas e ofensivas. E até o Crespo, que já mostrou capacidade de montar times competitivos no Brasil. Ou seja, existem alternativas. E isso faz com que a permanência do Dorival seja ainda mais questionada. Porque não é uma troca no escuro. Existem caminhos possíveis para melhorar. E o quinto motivo é o que pode custar caro na temporada. O Corinthians não tem regularidade no campeonato. E isso é muito sério, porque o time até aparece em jogos grandes. Entra mais ligado, compete mais, mostra outra postura. Mas contra times menores, o desempenho cai. Perde pontos evitáveis, joga abaixo, falta intensidade. E isso está diretamente ligado ao comando técnico, porque você vê um time que poupa jogadores sem necessidade, muda a escalação constantemente, não mantém padrão de jogo. Resultado: o Corinthians não embala, não cria sequência. E no Brasileirão, isso é fatal, porque campeonato de pontos corridos não se ganha só em jogo grande, se ganha com regularidade. E hoje, o Corinthians não tem isso. E quando você junta tudo isso, falta de criação, substituições ineficazes, ausência de evolução, opções melhores no mercado e falta de regularidade, a pressão aumenta. E muito. Agora a pergunta que fica é: vale insistir em um trabalho que não mostra evolução? Ou é melhor mudar antes que a situação fique ainda mais complicada? Porque no futebol, timing é tudo. E muitas vezes, a mudança no momento certo salva uma temporada. E aí, fiel? Você manteria ou demitiria o Dorival? Comenta aí!